Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha nós aqui novamente com mais um Entre Nós com Mirelle. Hoje a nossa entrevista promete, gente, porque eu tenho uma mulher aqui que é sinônimo de finesse, ela é chique, vocês vão ver que a nossa entrevistada de hoje é babado, tá bom? Mas eu gostaria de deixar uns recadinhos para vocês antes de começar a nossa entrevista. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, gente, compartilhe nossos vídeos, deixe os seus likes, que é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e que a gente possa então ter os nossos vídeos mais divulgados. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, se vocês querem receber a visita dessa que vos fala na sua casa, entre em contato com minhas páginas, Auro Meirelles, dizendo que vocês querem receber a visita de Mirelle na sua casa. É importante que vocês moram aqui em Paris para facilitar a nossa locomoção, tá bom? Então, recado dado, vamos começar a nossa entrevista de hoje. E a minha convidada de hoje é a Letícia. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Obrigado por me receber na sua casa. A Letícia me recebeu na casa dela de uma forma muito simpática. A casa dela é linda. Estou me sentindo muita vontade aqui na casa da Letícia. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Letícia. Vamos falar um pouco mais aqui de todos esses assuntos que nos interessam, tá bom? Então, Letícia, começando aqui a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo de hoje, conta aqui pra gente, pro nosso público de casa, de onde você vem, nesse nosso Brasilzão aí, de onde você veio? Olha, primeiramente, muito obrigada pela visita. Obrigado a você. Agradeço, realmente gosto muito de você, te acompanho. Estou muito feliz pelo seu projeto, que é maravilhoso. Olha, obrigada. Bom, eu venho de uma cidade muito pequena que se chama Cáceres, Mato Grosso, que fica no centro da América do Sul, entre a fronteira com a Bolívia. Uma pequena cidade, simples, bem pequena mesmo, tem 20 mil habitantes. 20 mil, exatamente 20 mil habitantes até agora. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, gente. Isso é na fronteira da Bolívia, já é lá no finzão do nosso Brasil, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas entendam, é onde tem o Festival Internacional de Pesca, Okay. É um local bem turístico, e é o Portal do Pantanal. Sim. O Portal do Pantanal Mato Grossense também. Então, para as pessoas que querem fazer turismo, que gostariam de visitar a sua cidade, o que você indicaria seria, então, essas qualidades aí, né? Sim. Turismo de pescaria. Para quem gosta de pesca, é o local ideal. O Festival Internacional de Pesca ele é incrível, ele é maravilhoso. Vem gente de todo mundo, internacional mesmo, do Japão, da China, dos Estados Unidos, e é incrível. Um evento que é marcante para a nossa cidade. Olha que interessante, você dizer que o Brasil tem tantos lugares que a gente desconhece, mesmo a gente sendo brasileiro, a gente não conhece. Estou conhecendo aqui com ela, aprendendo muito, viu? Interessante. E me diz uma coisa, Letícia, quando você veio do Brasil para a França, como que foi essa sua mudança de vida, assim, de sair do Brasil e vir para a França? Conta pra gente um pouquinho. Olha, já fazem 17 anos. 17? Só que eu não vim diretamente para a França. Eu comecei por Portugal. Ok. Lá fiquei 8 anos, trabalhei em Portugal durante 8 anos com acupuntura. E de lá eu parti para a Itália, em Roma, onde eu fiz um curso de design de joias e moda. Depois eu vim para a França. Aí, em França, eu tô há 7 anos exatamente. Olha. Foi assim um trajeto bem diferente, bem diversificado, mas é isso que eu acho interessante. É você poder ter a liberdade de escolher aquilo que você sente vontade. Não se bloquear pelo fato da idade ou o medo de mudar de carreira. Isso daí para mim sempre foi incrível. Não dá dessa forma, muda. E foi isso que me incentivou a ir para a Itália, começar uma nova carreira. E hoje fazer uma coisa, para ser honesto, que não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com bijuteria. Então, é isso assim. Eu tô aqui em França, amo esse país, adoro, mas o meu trajeto foi bem diferente até chegar aqui. Nossa, que incrível! E me diz uma coisa, quando você teve esse período na Itália, você aprendeu italiano antes de ir para lá ou você aprendeu durante o tempo que você estava na Itália? Foi realmente incrível, porque eu tinha 3 meses para aprender italiano, para poder entrar na universidade. Então eu entrei na Torre de Babel, que é uma escola bem conhecida na Itália, e lá fiquei estudando durante 3 meses. Depois, quando eu entrei na universidade, eu não conseguia entender nada, para ser honesta. Sim. E como era o dia todo,
eu fui obrigada a aprender. Nós, como seres humanos, temos essa capacidade de se adaptar. Eu consegui, fui conseguindo. Sim. Mas inicialmente eu chorei, eu fiquei triste, como eu chorei também com o francês. Sim. Porque eu pensei que eu não era capaz. Teve aqueles momentos de clique, né? Mas Sim. depois eu ultrapassei isso. Mas normalmente quando a gente está aprendendo um idioma, é a mesma história sempre, né? Porque, por exemplo, você vai na escola, você vai aprender a língua limpa, a gramática correta, todo mundo fala perfeitinho. Quando você sai na rua, que você vai falar com a população, é outros 500. Completamente diferente. É totalmente diferente. E é esse linguajar que a gente tem que se adaptar e aprender, não é? É verdade. Você tem que se adaptar, porque se você for diretamente à gramática, esquece. Eles você não vai passar falam, anos tentando aprender isso. corretamente, não vai conseguir. Você tá ali, se joga. Tenta falar do jeito que você consegue e depois, com o tempo, você vai se aperfeiçoando. Uhum. Todos os dias, ouvindo a mesma coisa. O cotidiano te ajuda muito a desenvolver. Então, sim. Foi assim que eu aprendi. É na raça. É na raça. É na raça. Resumindo, é na raça. É sério. E me diz uma coisa, você me falou que você já está aqui há quanto tempo mesmo na França? 7 anos. 7 anos, ok. E quando você veio de lá pra cá, você já era casada? Você casou aqui? Não, eu não era casada. Eu cheguei em Portugal solteira. Sim. Já fui casada uma vez. Ele infelizmente, ele ia falecer há pouco tempo. Uhum. Era meu amigo. Mantivemos uma amizade muito forte. Mas não deu certo. Seguimos cada um a sua vida. Sim. E aqui em França... Aliás, eu também casei de novo, eu já casei 3 vezes, tá? Mas não me igualo a Gretchen. Bem pouco. Pra mim, o que é importante, você tem que arriscar. Não deu certo. Claro. Eu acredito sim nos valores, acho muito importante, mas infelizmente nas outras vezes eu não tive sorte. Era muito imatura também, ambos. Sim. E não deu certo. Agora, graças a Deus, sou muito feliz, realizada, meu marido maravilhoso. Que show! E você tem quanto tempo de casada? Agora é 5 anos. 5 anos. E para quem não sabe, gente, nesses 5 anos de casamento da Letícia, ela é mamãe há pouco tempo, né? 5 Fala meses. um pouco como é que foi isso, esse planejamento de ser mamãe. Olha, esse planejamento, ele veio em 10 anos atrás, não 10 não, 7 anos atrás, eu ainda nem conhecia meu marido. Só que eu sou muito aquele tipo de pessoa, é uma frase que me segue, eu sei quando quero, como quero e de forma, qual é a forma que eu quero. Sim. Então, eu sou uma pessoa que organizo tudo. E quando eu decidi que gostaria de ter um filho, eu estava conversando com uma amiga, e ela falou, Letícia, estava perto da Torre Eiffel, conversando, passeando, estava super animada porque era aniversário dela, aí de repente ela me solta essa. Olha, daqui 4 anos, 4 não, 7 anos você vai ter 40. E você não tem um filho. Mas ela falou de uma forma simples. Sim. Mas aquilo me pesou tanto. Que fez você refletir. Me fez refletir. Eu falei, gente, realmente, daqui 7 anos, 40. Eu tô sozinha, não tenho nenhum gato, nenhum cachorro. Então, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, bom, agora é hora de conhecer alguém pra alguma coisa séria. Eu já tô solteira há muito tempo. E eu procurei através do site de relacionamento, que francamente estamos no século XXI. Hoje em dia ninguém dá em cima mais de ninguém em restaurante. Funciona, o site de relacionamento funciona, dá prova disso. Funciona. E todas as pessoas têm medo de assédio sexual agora. Você não pode cantar uma pessoa, você não pode dar em cima de uma pessoa. Sim, Os homens têm medo. E então eu fui para um site de relacionamento, geolocalização. E eu conheci meu marido através desse site. E conversamos, nos conhecemos e tudo foi fluindo. Ele já apresentou para a família. E as coisas foram se desenvolvendo e depois logo já estávamos juntos. Nossa, e quando a coisa é pra ser, né, gente? O destino sempre dá uma forcinha. Sempre. Mas falando já nisso de família, que você conseguiu então formar sua família, você hoje é casado, você tem a sua filhinha. Eu sei que a sua mãe está te visitando também. Como é que foi essa visita? É a primeira vez que a mãe dela está vindo na França, gente. É a primeira vez já... 11 anos que eu não vi a minha mãe. Nossa, que delícia rever ela. Nossa, quando eu falo, me dá até aquela... Eu imagino. 11 anos sendo forte. Porque muitas vezes eu não gosto de demonstrar para não deixar as pessoas, né, preocupadas. Sim. E também para não balançar muito o meu emocional. Porque assim, comigo
olhos cheios de lágrima, mas 5 minutos basta. Depois eu respiro fundo e vou adiante. Sim. Então, foram 11 anos que passaram no piscar de olhos. Eu convidei minha Que mãe. você não via sua mãe? Não. Eu não tinha, não me organizava para ir para o Brasil, para ser honesta. Visitei muitos outros países, mas a minha terra é muito longe. Sim. Para ir para lá, eu tenho que ficar pelo menos uns 2, 3 meses. Não vale a pena. Você vem de uma família numerosa? Você tem mais irmãs? Eu sou filha única. Não. Sério? Mas de uma família muito grande, porque minha avó teve 12 filhos. Sim. Então, eu convidei minha mãe para vir várias vezes, ela não podia, ela tinha problema de coluna, fez cirurgia, então tudo tinha um bloqueio. Sim. E graças a Deus, esse ano, ela resolveu vir, ela falou, eu vou. Ai, para mim é um presente maravilhoso, eu acredito que todo mundo que é imigrante, que tem a família no Brasil, no momento que você vê a sua mãe, ou qualquer pessoa querida, né, que você não vê há muito tempo. Que você não vê há muito tempo, é o melhor presente do mundo. Para mim, esse ano é um ano marcante, é o ano que eu tenho a minha filha, que eu consegui ter a minha filha. É o ano que eu consegui ver a minha mãe, é o ano que eu consegui ter outras realizações também. Em 2025, graças a Deus, é um ano abençoado. Um ano abençoado. Está sendo um ano abençoado. O que eu ia te perguntar, assim, já falando da sua filhinha, da sua mãe, que você matou a saudade, ela está aqui, ela está curtindo a netinha dela. Você diria para mim, se a gente falar uma pergunta, o que você ganhou da educação da sua mãe que hoje em dia você usaria na educação da sua filha e o que você não usaria mais da educação que você ganhou da sua mãe que hoje em dia você acha que seria... Não, isso não serve mais. Me diz o que você ganhou de educação da sua mãe que hoje você aplicaria na educação da sua filha e o que você não usaria mais que você acha que já não serve mais do que a sua mãe me ensinou. Sim, eu entendo. Na educação que minha mãe me deu, ser positiva, ter o pensamento firme em tudo aquilo que você deseja. Foi isso que ela passou para mim. Isso é uma coisa que você passaria para sua filha, então? Vou passar. Ok. Você quer uma coisa, você tem que acreditar que isso é possível e que você pode conseguir, independente da dificuldade que você tenha na vida. Você é capaz. É uma frase que acompanha sempre, que é: sou filha de Deus, tenho força infinita e sou capaz de realizar qualquer coisa. Foi isso que ela passou para mim. Para você. Então isso é uma coisa que você usaria nos dias de hoje que ainda é base. Sim. E o que você acha que você já não usaria mais, que talvez não funciona mais para sua filha hoje, nos dias de hoje? Pra ser honesta, castigo pesado. Quem nunca? Minha mãe foi muito severa comigo, não vou negar. Minha mãe foi muito mesmo. Ela pede desculpas pra mim. Sim. Ela foi um pouco... Ela era muito jovem. Sim. 18, 19 anos ela me teve, né? Então, era imatura. Não vou dizer que eu vou ser uma mãe Nutella, não. Sim. Mas vou ser um pouquinho menos que a minha mãe, em termos de você ainda usa mais o diálogo do que a força. Metade, vamos dizer assim. Tudo vai depender do comportamento da menina. Exatamente. Eu também não posso dizer que eu não vou fazer, não vou fazer só por diálogo, não. Vai ter uns gritos mais havaianas voando. Sim! Mas é legal, gente. Não, mas é legal assim, a gente entender que as coisas mudam, que os tempos mudam. Então aquilo que foi bom na nossa educação, quando nós éramos crianças, para quem vai ser mãe nos dias de hoje, já muita coisa a gente não pode e usar. Outra coisa, diferente. Eu acredito que no fato, no ponto de ser mãe, a gente fala, eu vou ser isso, vou ser aquilo, mas só sabe no momento que acontece algo, que a criança, da reação da criança. A gente se prepara. Hoje em dia eu acho que tem muito mais preparação, até porque tem informação. Então você tenta ser mais ponderada, você tenta equilibrar, mas tem momentos que é complicado, não é fácil ser mãe. E por mais conselhos que você receba, não adianta. Só sendo mãe para você saber exatamente como é que você vai agir com o teu filho. Como é que é o processo. E cada família, cada mãe vai aplicar da forma que ela acha que é a forma mais eficaz, eficiente. Eu ouço muito conselhos, eu falo, ok, pra mim é conversar com o outro, e francamente eu faço aquilo que eu acho melhor pra minha família. Sim, tá certo. E gente, mudando agora de tópico, a Letícia, além dela ser mãe, além dela ser uma mulher casada, além dela ser uma mulher que eu acredito que ela já é uma mulher de sucesso, ela vai contar pra gente, porque ela faz outros tipos de trabalho, gente, ela é uma mulher de negócios fortes. E ela tem uma empresa
onde ela está fazendo algo assim que é totalmente inovador, né, gente? Principalmente aqui em Paris, que é uma empresa de robôs, gente, robóticos. Eu quero que a Letícia fale pra gente a respeito desse projeto que ela está implantando aqui em Paris e que com certeza já é sucesso. Fala pra gente como é que funciona esse projeto. Sim, nós abrimos a primeira loja de robôs aqui em França, aliás, na Europa. E ele fica na Avenida de la Grande Armée, 9, Avenida. Quem quiser visitar, fique à vontade. Sim, Você está convidada. E é uma loja que trabalhamos com todo tipo de robô, de vários modelos, não importa o qual. É como se fosse uma loja de aluguel de carros, aluguel e venda, só que no caso é robô. Agora a robótica está atual no nosso mundo e não poderíamos ficar para trás. Damos acesso não só para empresas, mas para pessoas também, particulares e todo tipo de empresa, pequena, grande, média, não importa. A robótica está acessível. Sim, e é uma atualidade, é uma realidade do mundo moderno. Temos humanoide, temos robô de limpeza, temos robô de apoio, de recepção para hotéis, para tudo. Tudo que você desejar em termos de robótica, nós conseguimos. É robôs educativos. Olha que interessante. Então, no caso, as pessoas elas podem tanto alugar como comprar. Sim, podem. Sim. E leasing também. Sim. E temos 3 opções. E a loja já está aberta, então? Já está aberta na 9 Avenida de la Grande Armée, ao lado do Arco do Triunfo. Sim, lá funciona de segunda a sábado? De segunda a sábado, das 9 às 18 horas. Gente, olha, eu estou assim, impressionado com isso, viu? Porque eu nunca vi um robô humanoide na minha frente. Eu quero ir lá só porque eu tenho essa curiosidade de como é que isso funciona, porque deve ser incrível. E o nosso é o único que é dourado, viu? Gente, e as pessoas podem escolher a cor do... Podem, nós temos essa opção de customizar, de colocar na visão da marca do cliente, como o cliente desejar. Porque tem pessoas que dizem não precisamos de robôs, mas todo mundo precisa, até em termos de visibilidade. Sim. E nós criamos essa marca com essa intenção também. Todo mundo precisa de visibilidade hoje em dia. Sim, e nós damos essa opção à pessoa. Nossa, eu estou impressionado. Eu quero com certeza lá fazer uma visita. E outra coisa, a Letícia, gente, ela não para por aí, não pensa que a Letícia parou só com a loja dela de robôs, porque não. A Letícia, ela também tem um empreendimento que ela faz aqui em Paris, que chama-se o Next Suite, que é um espaço onde as pessoas podem alugar salas para eventos, inclusive o podcast uma hora é gravado lá. Eu gostaria que a Letícia falasse um pouquinho mais também desse espaço, desse projeto que ela tem aqui em Paris. Sim, o Nexus Suite ele foi criado justamente para o intuito de vários tipos de atividades, não importa o qual. E lá dentro, por enquanto, está tendo treinamento na área da cinematográfica, né? Com atores bem reconhecidos aqui. Até o último filme que foi lançado era o Vampiro, Drácula. Ah, eu vi comerciais nas gares aqui nas estações de metrô, a gente via por tudo. Exato. A grande parte do dublagem, da cena de pescador, sim, foi feito tudo no Nexus. Então, e o próximo filme também, eu tenho que procurar saber o nome, porque eles falam só no final, né? Para não serem um pouco perturbados, né? Então eu vou saber e vou divulgar para vocês, mas também faz parte agora de Hollywood. Olha que legal. E o espaço é maravilhoso, gente, porque eu tive o privilégio de ir lá no dia da inauguração, foi feito um coquetel, foi maravilhoso, eu fui lá, eu vi as salas, são salas enormes, tem salas de todos os tamanhos, né? Para todos os tipos de produto que você queira, de eventos que vocês queiram network, apresentação de produto, palestras. Nós adaptamos o local da melhor forma possível e existe sempre a possibilidade de conseguir aparelhos, né, para colocar no local e a pessoa fazer a palestra, a apresentação, showroom, o que quiser. Depende também da criatividade da pessoa que vai alugar. Nossa, olha que incrível, gente, eu achei o máximo. Eu simplesmente amei esse espaço. E Letícia, me diz uma coisa, você faz outra coisa que eu sei também, que quando você veio da Itália, você disse que você fez uma universidade, né? Sim, fiz moda e joias. De moda e joias. Então, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu fui na inauguração do Next Week, eu não conhecia a Letícia até então. Eu fui apresentado para a Letícia pela Moara.
E quando eu vi a Letícia lá recebendo as pessoas pela primeira vez, eu sou muito observador. Eu olho as coisas, eu chego assim, eu observo os mínimos detalhes. E uma coisa que eu observei na Letícia, quando me apresentaram ela, eu assim, gente, mas que mulher mais chique, ela passa uma coisa assim. Vocês podem ver que ela tem uma aura de uma mulher fina, uma mulher elegante, uma mulher chique. E essa foi a primeira impressão que eu tive da Letícia quando eu vi ela. Eu me lembro que ela estava vestida com um vestido preto e um blazer branco, bege, alguma coisa assim, não é? Exato. E ela estava grávida. E mesmo grávida, ela estava assim, muito chique. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, baseado nisso, pelo bom gosto da Letícia, inclusive a casa dela, a gente é maravilhosa, a casa dela é super bem decorada, a gente vê que ela tem um gosto refinado mesmo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Letícia. Você acha que hoje em dia, no mundo de hoje, a gente está carente de beleza? A gente está carente de bom gosto? Sim, mas é muito mais carente de cuidados. Mas eu entendo até porque que a vida hoje em dia é uma correria. Então, essa correria não permite que as pessoas tenham tempo para se cuidar. Então, acabam deixando de lado. Isso se torna normal. Mas quando eu falo, eu vou formalizar minha pergunta, talvez eu não expressei bem como eu gostaria de falar. Sim. Por exemplo, quando eu falo assim que o mundo está carente de bom gosto, está carente de beleza, eu estou falando da indústria em si. Por exemplo, hoje em dia a gente vê desfiles de moda. Eu me lembro que na época, quando eu era adolescente, que eu sempre gostei dessas coisas, eu assistia muito desfiles de moda. E as nossas top models, referência da época dos anos 90, era Claudia Schiffer, era Naomi Campbell, era Claudia Schiffer. E aí eu me lembro que eu assistia os desfiles de alta costura, eram mulheres maravilhosas na passarela, era uma música, era tudo muito glamouroso. Hoje em dia, quando a gente assiste um desfile de moda, eu fico impressionado. Primeiro que eu acho as modelos assim, magras demais. Sim, é verdade. Elas não carregam vestidos de uma forma elegante, as modelos aos caminhos parecem que elas são os robôs. Sim. A música é uma música tipo que não te, sabe, entende? Então tipo assim, e não é só na área da moda. Eu acho que na música também hoje em dia a gente não tem mais músicas com letras bonitas. É nesse sentido que eu tô falando que a gente está carente de beleza, de bom gosto. As pessoas se apegaram muito ao contemporâneo. Agora, já depois já tem uns 30 anos para cá, 30 a 40 anos para cá, o contemporâneo é a tendência. Então, eu acho que eles se apegaram muito tanto na arte, nos quadros. Exato. Eu vi uma exposição que causou uma polêmica, que um artista plástico, ele simplesmente grudou uma banana na parede com um durex. E aí foi todo mundo lá olhar e eu digo assim, cara, como assim? Você vai numa galeria de arte para ver uma banana grudada com um durex na parede. Então, tipo assim, eu acho que tá na hora do pessoal começar a rever os conceitos do que é arte, do que é beleza, do que é aquilo. Assim, antigamente a gente olhava as coisas, aquilo nos enchia os olhos. Hoje em dia a gente olha com um espanto. Sim, mas também tem uma explicação para isso, porque hoje em dia eles querem colocar o conceitual. E o conceitual que vai criar as vestimentas que nós vamos vestir no cotidiano. Ou seja, no desfile tem aquelas coisas aberrantes, vamos dizer assim, né? Estranhas, diferentes e até impactantes, mas é justamente por isso. Causar impacto, ser visto. Ou tem uma história por trás também que as pessoas querem levar para o lado de manifestação. Então, eles exageram. Esse conceitual depois vai ser transformado, refinado até chegar ao público. Por isso os desfiles eles são impactantes hoje em dia, mas a base é a arte contemporânea, no caso. Sim, é o que mais toma conta. Mas é engraçado porque, tipo assim, existe uma diferença quando você vai ver eu estou aqui focando muito no desfile de moda. Por exemplo, quando você vê um desfile de moda de alta costura, ele é direcionado para a alta costura. Completamente. Quando você vê um desfile conceitual, que é uma coisa moderna, mas hoje em dia a gente vê que está tudo muito misturado também. Sim. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendo. E, exemplo, as marcas Dior, Chanel, hoje em dia já não são como antes. Eu acho que perdeu. Exatamente. Particularmente falando, eu sei que muitas pessoas que são da área da moda vão encontrar argumentos, como eu tentei conseguir um argumento aqui para amenizar essa parte. Ao meu ver, eu acho horrível. Sim. Eu sou muito clássica, eu sou muito aquele mais tradicional, né? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem impactar. Se deixar, coloca uma melancia no pescoço e sai de estilo. Inclusive tem uns memes na internet de pessoas tirando onda com os desfiles, porque aparece lá uns caras com uma bacia na cabeça, outros aparecem lá com um plástico enrolado. Porque o desfile passa essa impressão de uma coisa até engraçada.
Eu particularmente acho muito lindo Chanel antigamente, Sim, Dior, que valorizava as curvas de uma mulher. Sim, as próprias modelos eram modelos que, pô, elas botavam o vestido valorizava o corpo da mulher. Hoje em dia a gente vê as modelos, elas são, não sei, cabides. Mas hoje em dia, se você for lá falar isso, você é apedrejado. Exatamente. Porque até o fato de colocar um salto alto vai ofender uma pessoa que não usa. Mas só o fato dela te ver com salto alto vai gerar uma raiva interior nela, que vai criar uma crítica, que ela precisa colocar aquilo pra fora. Sim, entendeu? sim. Hoje em dia nós vivemos num momento que todo mundo, o prazer é criticar. É criticar Sim. e dizer que depois não é arrogância, como diz, eu sou assim. Sim. Eu sou assim, eu preciso falar. Nem tudo que a gente pensa precisa falar, né? Senão... Sim, exatamente. Mas, infelizmente, nós estamos numa geração que você não pode colocar um salto alto, você não pode colocar um vestidinho justo, você vai ser criticado, você não pode ser feminina, você não pode tentar ser doce, você tem que ser rude, você tem que seguir a tendência, porque se você não segue a tendência, você é pedreja. Isso que você está falando resume a pergunta que eu fiz. Então, tipo assim, né, a gente sabe que o povo está carente de uma reformulação do que é estética, do que é beleza, do que é bom gosto, do que é refinamento. Eu acho que isso faz tão bem para as pessoas, né? Eu acredito que faz. Faz bem para a alma, pro espírito da pessoa. Só que tem muita síndrome de Gabriela, nasci assim, quando crescer assim, vou morrer assim. Então, por outro lado, né, a gente tem que ver o lado positivo disso tudo também, porque hoje em dia não existe também mais aquela ditadura da moda. Hoje em dia quem faz a moda somos nós mesmos. Então, tipo assim, eu não fico refém de uma moda. Exato. A minha moda eu faço. Então, tipo, você tem liberdade de você se vestir da forma como você quiser. A frase é liberdade, mas ela não se aplica a nós que desejamos colocar salto alto e vestir como uma menina. Liberdade é somente colocar um tênis, colocar um moletom e andar na rua, como se eu tivesse acabado de acordar e só joguei uma água no rosto e saí assim, prendi um coque. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tô me sentindo bem, eu tô confortável. Ótimo, bacana, você tá bem, que legal. Mas no momento que eu for fazer isso com meu salto alto, meu vestidinho justinho, meu cabelinho, minha maquiagem... Aceitem também. Devem aceitar também. Não vai ser aceito da mesma maneira. Eu sei. Ai, gente, olha que legal. Você conta a Letícia, eu falei que a Letícia é uma mulher sofisticada, chique, que ela entende de muitas coisas. A gente tá aprendendo muito aqui com ela hoje, tá bom? Mas, Letícia, eu quero te convidar para o nosso novo quadro. Não é um novo quadro, a gente já faz esse quadro no nosso programa festeiro. Quem nos acompanha já sabe que chama-se Filosofando. Não sei se você já ouviu, se você já olhou nas nossas entrevistas. Então, para o público de casa que não sabe, o nosso quadro Filosofando, eu vou citar aqui uma frase meio polêmica de um artista famoso, tanto faz se ele já morreu ou não. Eu vou citar aqui uma frase de um artista polêmico nas suas entrevistas e a Letícia ela vai me falar o que ela acha dessa frase, se ela concorda, se ela discorda, ela vai dar o ponto de vista dela. E a nossa primeira famosa, que nós vamos falar uma frase polêmica, ela é uma mulher que está incluída nesse mundo da moda e foi uma mulher que revolucionou a moda feminina na França, principalmente. E eu estou me referindo de Coco Chanel. Coco Chanel, ela fez numa entrevista, ela falou exatamente isso aqui, que eu vou ler para a Letícia e ela vai me falar o que ela acha. Abre aspas. Ela falou: a mulher tem que saber a hora exata de sair de cena, mesmo que essa hora esteja muito dolorosa. O que você acha dessa frase? Sensata. Dê um exemplo pra gente, qual é o momento exato que a mulher deve se retirar de uma situação. No momento que ela está vendo que certas situações não acrescentam. Por exemplo, numa discussão no qual a outra pessoa é tão arrogante ao ponto de não reconhecer um erro, Sim. Não se desculpar, principalmente em público. O que ela vai fazer? Ela vai igualar o nível? Ela vai começar a gritar, fazer um escândalo igual? Eu acho que para mim é uma perca de tempo, é perder tempo, realmente. Então, você não precisa descer nesse nível. Você simplesmente ignora, pega sua taça de champanhe, dá um golinho e vai embora. Essa é a hora certa de se retirar. Claro. De maneira clássica, chique. A raiva vai ficar só com essa pessoa. Exatamente. Por que você tem que carregar? Por que você tem que estar batendo boca? Completamente desnecessário, dá rugas e você fica estressada por nada, porque depois a pessoa vai para casa tranquila
não vai nem pensar em você e é só você que vai estar ali Exatamente. estressando. Não, tem momentos que você deve se retirar e é necessário para o bem-estar, para a saúde e para a beleza. A sua saúde psicológica, principalmente, não é? Principalmente. Exatamente. Principalmente. Bárbaro, gente, ela é maravilhosa. Adorei a resposta. Vamos para a nossa segunda famosa, uma mulher polêmica, Ai, uma brasileira, claro, Hebe Camargo. Você conhece a Hebe Camargo? claro. Olha. E Hebe Camargo, numa entrevista, ela falou exatamente o seguinte, abre aspas, o casamento é uma prisão. Tanto o homem quanto a mulher têm que dar a satisfação de tudo. Acho que não casaria de novo, a liberdade não tem preço. Isso daí é uma outra época, né? Porque hoje em dia, eu acredito que se fosse dessa forma, essa prisão, eu estaria solteira até hoje. Porque para mim, ao meu ver, o casamento tem que te acrescentar. No momento que você se sente aprisionada, que você sente que tem que fazer tudo em prol do marido, você não tem liberdade, você não tem vida, você vive em prol dos desejos dele. Ou seja, você se perde. Você não tem que se perder. Ele tem que ser um acréscimo, ele tem que te dar força, ele tem que fazer você brilhar, tem que se sentir viva. Então, o marido, os casamentos de hoje, ao meu ver, existem muitos que são diferentes, mas ao meu ver, pelo menos para a minha escolha pessoal, tem que me dar liberdade. Liberdade para ser quem eu sou, para eu poder falar e expressar da forma que eu desejo, para eu ser Letícia, para eu não me perder. Porque no momento, aliás, eu nunca me perdi, mas se meu marido fosse uma pessoa que me aprisionasse, eu não estaria com ele. Até porque nós temos o poder de escolha, né? Ele não estaria na minha lista de queridinhos para poder... De possibilidades para poder ter um relacionamento sério. Não, eu sou muito livre para ter corrente. E a mulher tem que ter essa liberdade, a liberdade de ser. E o homem que estiver ao lado tem que te dar força, tem que te impulsionar para ser o melhor que você possa ser. Ele tem que fazer você se sentir forte, tem que fazer você crescer. Caso contrário, para que você vai querer alguém em casa? Exatamente. E casamento é uma parceria, né? É uma parceria. E eu acredito que no seu caso foi uma parceria de sucesso, viu, gente? Porque foi através do seu casamento que você alcançou todos esses seus projetos que estão sendo executados hoje em dia. Alguns. Eu já tinha outros projetos. Você já tinha outros projetos, ok. O Thierry, ele veio para me acrescentar. Ele é uma escola para mim. Porque com ele eu aprendi que nós não precisamos fazer uma coisa só na vida. A gente tem várias vertentes. E isso é positivo, até mesmo no momento de crise. Antes eu focava só em uma coisa e ficava só naquilo. Então, no momento que teve a Covid, foi uma tragédia para mim. Naquele momento eu tive que me refazer. Você estava aqui em Paris? Eu já estava em Paris. E eu tive que me refazer e me encontrei num momento completamente bloqueada, sozinha em Paris, no 7M, é bom, mas eu estava sozinha. Sim. Então, foi difícil para mim, como foi para muita gente. Então, eu tive que me reinventar. Nesse reinventar, eu trabalhei com bolsa de valores, aprendi, estudava dia e noite, comecei a investir, consegui, graças a Deus, ter uma estabilidade naquela altura. Só que com isso, esse susto me fez abrir meus horizontes. Então, quando eu conheci o Thierry, ele falou pra mim, mas por que você faz só uma coisa? Olha pra mim, eu faço várias coisas completamente diferentes. Você tem essa possibilidade, você tem essa capacidade. E eu falei, realmente eu tenho. E comecei por várias coisas. Tanto é que hoje tem o Nexus, a loja de robôs, o Robots, tem uma empresa de Batman, estamos trabalhando com baterias solar também, vou abrir outra empresa de robôs em Lisboa, vou expandir para o Brasil e agora é só crescer. E o mais incrível de tudo é que, tipo assim, o seu esposo, ele sabe do seu potencial e ele te dá esse suporte. Eu acho que isso é a parte crucial. Até para que você se sinta também com energia, com que você acredite no seu potencial, né? Claro, até porque a gente se completa. Então, muitas coisas do que eu desenvolvo, a gente partilha, a gente conversa, a gente desenvolve, eu cresço, ele cresce também. Porque tem coisas também que eu acrescento, apesar da nossa diferença de idade, porque nós temos uma diferença de idade, tem muita coisa que eu acrescento a ele, que ele aprende e que eu aprendo também. Então, foi uma união maravilhosa em termos emocionais e também no trabalho profissional. Nós estamos crescendo juntos
e estamos construindo um império. Que maravilha! Isso é muito interessante, porque quando você fala de duas pessoas que são de culturas diferentes, ele é francês, você é brasileira, você vem de uma raiz totalmente diferente das raízes dele. Então, quando você junta esses dois universos, né, gente? Pra quem acha essa química, é todo um processo, assim, sabe? De maturidade, tem todo um... Imagina. De adaptação, de maturidade, mas também não vou negar que eu sou mulher, sou latina, sou sensível. Eu não pode, tem que ter um cuidado de falar comigo, não grite, eu não aceito, porque a forma do europeu é uma forma intensa, Sim. É cultural. Então tem muitas coisas que para nós latinos soa pesado. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Até nos relacionamentos não é fácil, mas quando tem amor, a gente é capaz de se adaptar. Sim, é que eu ouvi dizer que os franceses, eles são muito diretos, gente. Eles não são como os brasileiros. Nós brasileiros, para dizer um não, a gente dá um monte de volta até dizer um não. Eles não. Se eles tiverem que dizer um não, eles vão dizer não. Pronto. E a gente não está acostumado com isso. Então, às vezes, dá um certo choque, né? Somos latinos, nós somos dramáticos. Sim. Exatamente. A flor da pele. Exatamente. Então, é complicado, não é fácil. O relacionamento não é fácil. Mas é possível. Tanto é que tem muitos outros relacionamentos aí. E outra coisa, não existe relacionamento que é um mar de rosas. Isso é mentira. Exatamente. Todo relacionamento tem a sua dificuldade, todo relacionamento tem esse momento de superação. O que a gente vê, a gente se ilude muito com o Instagram. Sim. Tudo perfeito, tudo virtual, maravilhoso. Não existe. Não existe. A gente dá uns gritinhos de vez em quando. Os gritinhos que eu falo é assim, desentendimento existe, vai existir. Porque se não existir, é sinal que você está apaixonando a cabeça demais. Sim, exatamente. Você não tá... O que está acontecendo para você não colocar a sua opinião para fora, para não ter divergências? O que está acontecendo? Acontece, isso é normal. É normal. Isso é uma coisa que a gente vai aprender a administrar conforme o tempo, com a maturidade, não é verdade? Exato, é preciso maturidade, porque se não tiver maturidade, aí a gente troca rapidinho de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão falar, sim, mas você já casou 3 vezes. Sim, é verdade, eu não tinha maturidade. Sim. Hoje eu tenho. Olha, a Letícia de ontem não é a mesma de hoje. Não é a mesma de hoje, isso é evolução pessoal, né? Isso é muito importante. Gente, vocês estão gostando da nossa entrevista? Eu tô amando fazer entrevista com ela é maravilhosa. Vocês viram, gente, que cabeça que essa mulher tem? Por isso que ela chegou onde ela chegou, viu? Aprendam com ela. Eu gostaria de aproveitar também para falar agora, gente, os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores. Vocês sabem que nós somos patrocinados aqui pelo o Boticário. Então, o Boticário tem uma linha completa de maquiagem, de perfumaria, de cosméticos, tudo para você, assim, ficar chique, bonita, perfumada e produtos brasileiros que vocês podem encontrar aqui na França. Então, os produtos do Boticário aqui na França, vocês podem entrar no boticário.europa. Lá vocês vão entrar em contato com a pessoa responsável que vai vender os produtos do Boticário para vocês. E como não podia ser diferente, hoje a gente trouxe, sim, gente, um presentinho do Boticário para a Letícia, que ela vai usar para ela ficar perfumada, maravilhosa. E a gente vai mostrar aqui para ela, então, o que a gente trouxe para ela. Então, o que a gente trouxe aqui para a Letícia, um presentinho do Boticário para ela. Isso aqui que eu trouxe é um gel para passar no corpo, uma loção, para deixar a pele macia, perfumada. Então tá aqui o seu presente do Boticário, Letícia. Aproveite e passe no corpo. Muito obrigada. Adoro o Boticário. Muito obrigada mesmo, é um grande presente. Sim, eu também adoro o Boticário, eu uso os produtos do Boticário e eu sempre fico assim satisfeita, né? Com produtos brasileiros de altíssima qualidade. Olha, não tive espaço. Perfeito, muito obrigada. Letícia, eu não sei se você está acostumada, se você assiste o programa das Misses. Você tem acompanhado o Miss Universo ou não? Sim, tenho. Você viu a polêmica que causou o Miss Universo essa semana? Ontem? Então, ali a gente viu uma coisa, que era a pergunta que eu ia te perguntar para você, que você viu que a Miss Mexicana, ela foi ofendida, né, gente, pelo coordenador da Tailândia. Foi uma função, ele mandou ela calar a boca, ela se levantou e disse que ela não calaria a boca, e quando ela saiu, porque ele pediu para ela sair, acabou que ela saiu, todas as outras misses saíram com ela. Sim. Então essa é a pergunta que eu queria falar para você. Você acha que no mundo moderno de hoje em dia está faltando mais sonoridade entre as mulheres? Sim, está faltando. Outra coisa que eu observei no momento que as misses levantaram e saíram, teve algumas que ficaram e sentaram. Na dúvida, elas ficaram na dúvida. Não foi mesmo dúvida, era certeza, porque na dúvida você levanta e caminha. Elas voltaram e sentaram e não deram
apoio à mexicana. Sim. Naquele momento eu percebi que infelizmente tem algumas mulheres que vão ficar sempre submissas a certos comportamentos masculinos. Isso daí pra mim é voltar ao tempo. Não sou aquele tipo de mulher muito moderna, eu gosto do nome cavalheiro. Sim. Eu sou a metade. Mas o lado positivo pra mim é, eu agrego, claro, né, não vou negar, eu sou boba, mas aquele momento que elas sentaram, que eu observei no vídeo, nós vimos, foi triste. Sim. Não dar apoio à mexicana que foi ofendida, foi humilhada, quer dizer, você tinha que fechar a sua boca, ficar quietinha para continuar num evento, num concurso. Nos dias de hoje, isso é inadmissível. E o apoio que as outras deram foi espetacular. Porque se fosse há 15 anos atrás, todas teriam ficado caladas. O mundo mudou, temos que aceitar, temos que respeitar as pessoas. A gente não, por mais que ele pensasse aquilo, não pode sair, desculpa a palavra. Ele foi infeliz, né, gente? Foi completamente infeliz. Só que uma pessoa com aquele posto, com aquele cargo, sim, não deveria jamais estar despreparado. Ele foi despreparado. Eu também pensei nisso. O fato de chorar, de pedir desculpas chorando, foi mais ridículo para ele. Também achei. Se ele tivesse tido uma preparação antes, respeito, educação, sim, ele não teria passado por isso. Faltou educação, faltou respeito com as mulheres que estavam ali. Entendeu? Se fosse homens também que tivessem passado pela mesma situação, eu defenderia da mesma maneira. Não é admissível, não podemos admitir que hoje em dia qualquer pessoa seja ridicularizada dessa forma, seja humilhada. E você sabe que isso que aconteceu no Miss Universo é uma coisa muito estranha, porque veio de um homem para com as mulheres. Mas como eu perguntei para você assim, se você acha que está faltando sonoridade entre as mulheres, em que ponto você acha que as mulheres deveriam ser mais unidas, já que está faltando sonoridade entre as mulheres? Porque essa agressão veio de um homem para com uma mulher, mas a gente sabe que hoje em dia existem mulheres que elas não se apoiam. Né? Foi o fato dessas mulheres que sentaram, não se apoiam. Não se apoiaram. Não se apoiam. E existe muito hoje em dia, e nós vemos, sabe em que momento? Principalmente, eu vou falar de uma coisa muito boba, no momento da separação. No momento que você está num relacionamento maravilhoso, todo mundo está apoiando, todo mundo está do teu lado. No momento que acontece uma ruptura, infelizmente, até hoje, no século XXI, as pessoas vão defender sempre o homem. Vão procurar saber o que aconteceu, mas através dele. E o que ele falar, a outra pessoa é julgada, na maioria das vezes. E isso acontece também no cotidiano, em lojas. Você está trabalhando, acontece a mesma coisa. O peso ainda da voz masculina ainda é muito grande sobre a mulher. E as mulheres, vendo o errado, não se apoiam, não se protegem. A maioria das vezes, elas preferem baixar a cabeça, ficar calada, para não sobrar para o ombro dela. Não tem coragem de enfrentar e defender qualquer outra pessoa que esteja lá. Isso, para mim, é ridículo. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se eu ver uma agressão na rua, eu não tô nem aí, eu vou lá. Nem se eu tiver alguma consequência, eu não penso duas vezes em defender aquela mulher que está apanhando. Aquela mulher que está sendo agredida, eu não penso duas vezes. Porque eu acho que é meu dever de defender o próximo, mesmo se fosse um homem, claro. Mas nesse caso, se for uma mulher, principalmente, que é uma figura, por mais que podemos dizer que nós somos fortes, fisicamente somos frágeis. Emocionalmente somos mais frágeis também. A gente pode colocar uma máscara de força para enfrentar tudo na vida, mas nosso interior é delicado. Nosso interior é muito mais suscetível a palavras que esmagam. Ou tem que estar realmente muito preparado. E isso daí, eu vou dizer uma coisa para você. Nos dias de hoje, muita gente coloca uma máscara. Eu já coloquei várias vezes. Na frente das pessoas, a gente tem que manter essa postura, porque depende do negócio, do trabalho, a família que está perto. Mas depois, quando você chega, você tira, você está cansado, você está exausto. E lá, muitas vezes você está quebrado. Algumas pessoas conseguem se refazer dia após dia, outras não conseguem, que é aí que vem a depressão. Então, mulheres que estão me vendo, você vê alguma coisa errada, você vê alguma situação que não é normal, apoie outra mulher. Pare de criticar.
Todo mundo erra, todo mundo não é perfeito, ninguém é perfeito, mas tente apoiar, ver uma situação, eu não tô nem aí, ela que se vire. Não é assim. Não é assim. Você tem que estar lá, tem o seu dever. Você está vendo alguma coisa errada? Haja, faça alguma coisa. A vida é tão curta pra gente deixar coisas ruins acontecerem. E muitas vezes tem mulheres que reclamam, né, que na área de trabalho existe muito pouco espaços ocupados pelas mulheres. E muitas vezes é por isso. Falta de apoio das próprias mulheres se apoiarem entre elas. Porque talvez se as mulheres se apoiassem mais, elas estariam ocupando cargos muito mais interessantes, né, na sociedade. Sim, teve um avanço muito grande, mas precisa ainda mais. E realmente, só que o problema também é o seguinte, cada um é o egoísmo. No momento que tá bom para ela, ela não procura abrir espaço. Para algumas, não digo todas, tem mulheres que são incríveis. Sim, Eu não estou apontando uma mulher, uma classe, não. Mas acontece isso. O egoísmo faz parte tanto do homem quanto da mulher. E agora, para que isso seja melhorado, para que isso seja modificado, é a união. A união faz a força, sempre vai fazer. Tem mulheres que se unem, tem outras que não. Comunidades na Europa, eu vejo que muitas se unem, isso é maravilhoso, muito mais do que eu vi no Brasil. No Brasil está começando a modificar a nossa cultura. Já tem um avanço muito grande, muito mais do que aqui. Aqui eu vejo mulheres muito mais para frente, emocionalmente mesmo, estão mais empoderadas. Sim. Mas eu não digo do empoderadas de não depilar as axilas, né? Esse tipo de empoderamento. Não é esse tipo de empoderamento, não. É tipo de empoderamento de ir lá na batalha, lutar pelo seu direito, conseguir modificar leis, conseguir avanços, conseguir criar comunidades que apoiem e ajudam outras mulheres. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Sim. E eu vou te falar uma coisa, vendo essas mulheres inspira. Eu sou uma pessoa que muitas das vezes eu não tenho tempo para fazer certas coisas, mas eu estou fazendo o máximo possível para que eu consiga contribuir para a nossa sociedade. E eu falo sociedade no termo não só comunidade brasileira, mulheres em geral, francesas, italianas, portuguesas, brasileiras, mulheres em geral, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, a gente tem que se ajudar uma outra. E parar de criticar, né? Ninguém é perfeito. Olhar o próximo com o coração, com alma. Exatamente. E abraçar. Eu acho que quando a humanidade se conscientizar disso, que todo mundo precisa de todo mundo, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, as coisas com certeza vão mudar. Mas, gente, o nosso tempo está terminando. Eu, por mim, ficava conversando com ela aqui todo o tempo, porque a gente tem muita coisa para ouvir, para aprender. Eu estou saindo daqui, assim, mais rica em informação. Mas, Letícia, foi um prazer essa entrevista. Eu amei esse tempo que a gente teve aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acredito que foi assim, uma entrevista bem construtiva, somente para as mulheres que estão nos assistindo. É sempre bom ouvir pessoas como a Letícia, né? Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui todo esse tempo participando da nossa conversa. Obrigado. Obrigada também. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe este vídeo para que a gente possa ter mais seguidores e para que a gente possa preparar mais entrevistas bem interessantes, como foi feita essa aqui hoje com a Letícia. Então, Letícia, se você quiser deixar uma mensagem para o nosso público, pode deixar. E desde já eu quero te agradecer por seu espaço, por ter cedido aqui a sua casa para a gente poder realizar essa entrevista de hoje. Eu que agradeço, e mais uma vez falando, não sou perfeita, estou aqui dando minha opinião pessoal. Espero que consigam triar o positivo e o negativo. Deixa de lado. Exatamente. E segue a vida é tão curta. No sorriso, porque todo mundo no sorriso. Um sorriso, as coisas já melhoram. Exatamente. E mais leveza na alma, mais brilho no olhar e mais positividade, que tudo dá certo. Se você manter o pensamento firme, tudo acontece. É isso aí, gente. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.